Cara, eu vou lembrando aqui. Vamos entrar na Lady Gaga, num show que ela fez. Bora. Mas eu assisti, cara. Ali foi interessante, hein? Eu queria... Mó showzão, mó sonzão. É, e eu... Caraca, que som. Eu realmente assisti umas coisas esses dias que eu falei, putz, preciso, quando o Daniel vier pra indicar pra ele umas coisas muito boas. Hoje estreou o Love... como que é? O Robots... Death, Lover... Como que é? O Solano tá aí. Solano? Como que é? Death, Love and Robots lá? Como que é? Love, Death and Robots. Love, Death and Death Robots. and Hoje tem a Robots. temporada nova que estreou. Legal. Aí, quero ver também. É. E aquele... Que é um do Nevoeiro, um argentino aí, você viu? Vi, cara, o Eternauta. Eternauta. Você Baseado viu numa história em tudo? quadrinho. Vi tudo, cara. Eu só Vale vi a o primeiro pena demais. episódio. Falaram que em não língua inglesa é a ficção científica mais Pô, vista. eu né? achei meio parado ali no começo. Não, ele melhora. Melhora? Porra, os caras ficam um tempão pensando, porra, o que é essa nuvem aí, meu irmão, tal, Cuidado, que eu não faço? sai. É. Ah, eu vou sair. Aí Não cai- sai não. Aí, pô, o cara... Aí você não sabe se é pela respiração ou se é no contato com a pele, porque os caras saem só com... Ah, lembrei. Pecadores, você assistiu? Pecadores não assisti, não. Cara, mas que você me falou filmaço. que dá um... Que filmaço. Você acha que é uma coisa, é outra. É, né? exatamente. Legal. Pecadores também. Aí, galera, vai anotando e O depois Pecadores passa tem aí. muito a ver com esse lance da Lady Gaga aí. De que a música é um show, muita gente acaba sendo um sim. ritual, né? Pô, não tem um filme aí que tá pra lançar agora que é produzido pelo Jordan Peele? Que é um negócio Tem. de show? Tem. Ele não lançou saiu ainda, ainda, né? não. Tá. E tem acho que Missão Impossível, o novo lançou aí agora Vou também. lançar Né? semana que vem. É. Não é essa semana agora, não? Não sei. Não lançou depois vê. hoje, não? Quinta? A gente vai fazer um programa especial sobre Missão Impossível semana que vem. Legal, É. legal. Que tá soltando um monte de pimentinho. O Pois primeiro é. foi inteligência artificial dominando o mundo. Tipo, uma grande inteligência artificial capaz de... Já coordenando os fatos do mundo e tal. A entidade, né? Uma entidade. Aí tinha a chavezinha que é única pra desligar. Achei legal pra caramba, né? Tem a ver. Aqui tá dizendo que é 22 de maio O que? O o lançamento do novo Missão Impossível. 22. Tá. Pô, eu confundi geral. Vai ter pré-estreia semana que vem. Tá bom. E agora, vamos pra Lady Gaga. Lady. A gente teve um showzaço aí. Showzão. Cara, 2 milhões de 2 milhões de pessoas. Cara, parada marcante, né? Então, a Lady Gaga, ela tava meio... É uma concorrência muito grande, né? Entre as cantoras, Sim. né? Você vê que tem hora que uma tá meio Foi maior caidinha. público, não foi? Pra um show... Foi. Da carreira dela, foi o maior show da vida dela. E eu acho que também bateu recorde de público. Perdeu para o Papa João Paulo II e para outra coisa, assim, Sim. outro evento que teve. Que é um negócio Olha lá ela. poderoso demais, né? Poderoso. Claramente uma bolsonarista, olha só. Estranho isso, né? Não é? Muito estranho. Porque é uma faixa presidencial, obviamente, né? É uma brincadeira com isso. Então, será que ela tá zombando ou ela tá chancelando, né? Essa que é a E o dúvida. fundo todo vermelho, né? Um Tudo contraste de vermelhão, vermelho né? com o verde e Sim, amarelo. né? Produção impressionante. Quem manja de produção, quem manja de figurino, quem manja de coreografia, pô, negócio incrível, né? Incrível. Ela que uma vez foi no Oscar com um negócio de carne, umas carnes, uma roupa de carne. Tinha uns mané com carne, né? Os cara, porra. Imagina o calor Não é do Rio de picanha Janeiro. também não, né? Pô, Tem deve uma ser carne de bife segunda, de né? panela ali, né, pô? E carne de gato, churrasquinho de gato. Total. Cara, se você pesquisar, Lady Gaga fala, eu sou cristã, sou católica, amo Jesus, piriri, pororó, etc e tal. Ah, é? Você fala, pô, não é possível que ela zomba pra caramba da parada, né? Se você pensar, ó, as músicas que ela cantou, a primeira foi Blood Mary, que é uma música dela que compara... Fala o quê? A esculhamba com Maria Madalena. Ah, é uma... Maria Madalena, Jesus tá morrendo na cruz, ela fala, eu não vou chorar, não tô nem aí e tal, Sério? pra nem saber, Aí depois a lance de música... Judas? Depois Abracadabra, a terceira foi Judas. Então só parada Abracadabra zoando. é o quê? Sobre ocultismo? Porra, total. É. Olha isso, cara. É lindo, mas é meio bizarra Cara, a parada. é bizarro, né? mas meio assim, Marilyn Manson também, lembra? É porque é esse personagem que ela tá representando, porque ela tá representando o personagem, não é a Lady Gaga cantando. É como se isso fosse uma ópera rock, um teatro. Ah, qual Essa que é? aí é a Madame Mayhem, que é a Madame do Caos. Madame Caos? Madame do Caos. O show tem um pensamento assim sobre Total, o caos. porque Qual que é a ela ideia? tá lançando o álbum novo Mayhem. Então ele o show É um show conceito, é né? conceitual, total. Ela já tinha feito esse show no Coachella. Tá. Então teve uma prévia. Aí ela adaptou algumas coisas. É claro que ela não estava no Coachella lá com roupa do Brasil. Claro. Então ela agrega
algumas camadas de interpretação. Agora, o que é muito interessante é que o show, né, que é o Mayhem Ball, que é o show do caos, né, o baile do caos. E nesse caso, em Copacabana, era Mayhem on the Beach. Né? O caos na praia, né? Tava na propaganda. Então, é muito interessante porque ela, no show, não no CD, no show ela mistura músicas novas, como Abracadabra, com músicas antigas, como Blood Mary. Então, ela pegou uma série de músicas durante vários anos de carreira e colocou numa sequência narrativa ali que constrói uma mensagem com início, meio e fim. Cria um enredo coerente. Isso é legal pra caramba, né? Eu acho muito interessante, né? Pra mim, as bandas antigamente faziam isso, né? De ter um conceito, de ter um disco. Eu gosto de dar moral pros brasileiros, né? Pra mim, assim, de músico mesmo, pra mim, Hermeto Pascoal, acho que ninguém ganha no nível de genialidade. Mas, tirando Hermeto Pascoal, cara, pra mim, o Frank Zappa é um dos caras mais geniais que existem. Se você quiser escutar um álbum conceitual legal do Frank Zappa, porque nele tem tudo, tem música de zoação, música de comédia, até os Simpsons se inspiraram na obra do Frank Zappa. A história dele, os caras são fãzaço de Zappa. Porque o Frank Zappa tem, por exemplo, Gregory Peccary, que é uma historinha de um porquinho que inventou o calendário. Ele faz umas paradas meio de desenho, músicas de desenho, né? Então o Frank Zappa, ele tinha um conceito chamado Project Object, né? Que é o projeto objeto. Que ele dizia que tudo que ele fez do primeiro álbum até o último era uma obra só, entendeu? Sei. Então eu acho maneiro você pegar a tua obra e olhar como uma coisa só. Claro. Né? Então assim, a Lady Gaga, né? Ela estudou arte, ela é atriz, então ela manja... Aí o Frank Zappa, né? O álbum mais legal é Make a Jazz Noise Here, que esse é de altíssimo nível, já começa... O segundo é um CD duplo, o segundo CD já começa com a música The Black Page, que é sensacional. Pra quem gosta de música, né? Por que é The Black Page rapidaço? O Frank Zappa, ele era percussionista, né? A paixão dele era música erudita de vanguarda, né? Então ele criava partituras pra bateria. Muitas das músicas, a bateria tem uma partitura, o cara tem que tocar exatamente o que ele escreveu. E ele escreveu um solo de bateria... que era uma partitura de bateria tão complicada que ele usava como teste para novos bateristas. O cara tinha que saber tocar aquilo. E tinha tantas notas nas pautas que a página ficou toda preta. Por isso que é The Black Page. Cara. Que é a coisa impossível de tocar. Quem tocava muito bem era o Terry Bozzio, né? Que era o baterista da época. E o Vinny Colaiuta também tocava pra caramba. Vinny Colaiuta hoje é o baterista do Sting, né? Então, antes de eu entrar em qualquer detalhe do show da Lady Gaga, eu estudei teoria da arte, história da arte, tudo lá na Federal Fluminense, teoria da cultura, né? Eu gosto muito da parte artística, coreografia, figurino, a música, né? Eu estudei na Escola de Música Vila Lobos. Então, antes da gente falar coisas que podem ser vistas como críticas, o show da Lady Gaga foi um negócio ímpar. Tá? O som, cara, o som que... Eu não fui ao show, mas o som que chegou na transmissão ao vivo, animal. Eu boto o meu fonezão, melhorzão que eu tenho, eu boto no máximo, cara, um som absurdo. Tem banda no palco, tem um baterista tocando escondido lá atrás. Então, alto nível. Alto nível em todos os sentidos. Até no sentido espiritual também. Só não sei se é um alto nível espiritual pra quem que tá operando a máquina, né? Pois é. Então... O show começa, então porque a música, ela se dá também fisicamente, né? A onda sonora, ela bate no corpo, também. né? Ela tem as notas, as frequências e tal. Tem uma alteração, né? Tem. Então, tem vários elementos interessantes pra gente analisar nisso aí. Eu não sei se a galera vai conseguir achar, mas tem um vídeo com o show completo na internet. Eu não sei se é a Multishow que transmitiu. Não sei se o Multishow já mandou derrubar, não derrubou, não sei. Ou se tem que entrar direto no Multishow. O show começa com no telão, a imagem de um espelho. E a Lady Gaga fantasiada de vermelho nesse espelho. Podia ter trazido essas imagens todas, né? Esqueci desse detalhe. Será que eu devo ter no meu celular que eu te mando, que eu acho que você consegue jogar pra ele ali, né? Que é chato ter que ficar procurando ali em cima da hora. Não, se você tivesse, manda. Se você quiser procurar enquanto isso, o Lênin lê uma pergunta, né? Já até achei, boa. Já. Só vou separar, porque eu peguei muita coisa e eu não usei tudo.
Cadê? Ô, Pô, Lenico. essa específica do espelho eu não peguei, você acredita? Não, tranquilo. Ô, Lene, enquanto isso, o que o pessoal tá comentando aí no chats? Olha só, vou ler alguns comentáriozinhos que mandaram pro Daniel aqui. Tá. Tem um comentário do Toscano. Ele falou aqui o seguinte: por favor, Daniel, me desbloqueie nos comentários do seu canal. Achei. Eu só disse que quem estava comentando no chat estava viajando sobre BTC, dizendo que até que Musk havia criado. Ele Ah, tá. Como é que é o nome KKK dele? aqui. É o Toscano. Toscano? Toscano. Pô, é a É. equipe que bloqueia lá, É, né, não cara? é Eu ele. fico bloqueando, mas, ó, minha equipe deve estar assistindo, então, aí, galera, pô, dá uma moral pro Toscano aí, pô. O pessoal falando O que você cara é ganha- tosco, mas é gente boa. É, o cara falou que você ganhou mais seu respeito por citar Zappa. que o Exatamente. Ah, meu irmão, vou te falar, hein? Eu não vou dizer que eu sou o cara que mais conheço de Frank Zappa, mas eu conheço razoavelmente. É. Eu pesquiso profundamente Frank Zappa. Eu esbarrei com o Frank Zappa, cara, na escola de música Vila Lobos. O professor era o Mauro Vermelinger, que ele é um estudioso do Hermeto Pascoal, né? Ele já chegou a tocar baixo com o Hermeto Pascoal. E aí, cara, ele apresentou Zappa pra gente. Aí ferrou, meu irmão. Foi amor à primeira vista. Achei as imagens todas, inclusive Tá. a do espelho já te mandei. Tem uma tonelada de imagem aí. Fechou. Tá meio difícil, Lene, de achar quem é quem, mas eu acho que pela descrição aqui que eu for falando, dá pra você achar aí. É a primeira imagem, acho que não sei se é a primeira que vai chegar, mas é a imagem que tem o espelho e ela assim, toda de vermelho. Então, o show começa assim. Ele não começa com uma música, ele não começa com uma fala, ele começa com uma imagem. E a imagem é a Lady Gaga fantasiada de vermelho dentro do espelho. Quando começa a segunda parte, você vai perceber quem é essa imagem. Porque essa imagem é a Madame Mayhem. É a Senhora do Caos, que é um personagem da história. Depois que aparece esse espelho, aparece a Lady Gaga de um lado e a Lady Gaga do outro lado. De um lado, eu acho que ela tá de branco, se eu não tô enganado. Do outro lado, ela tá de vermelho. E é ela fazendo um juramento. Por que um juramento? Que ela tá com a mão no peito, repetindo. É como se a Madame do Caos falasse as coisas e ela repetisse. Entendi. Parece um pacto. Igual quando a gente faz na igreja. Você quer aceitar Jesus como seu salvador? Levanta a mão e repete comigo. Eu, Daniel, quero aceitar Jesus como meu salvador. Parece que é isso. E o que está escrito nesse texto? É um negócio sinistro. Olha lá a imagem. Olha lá. Tá vendo? Essa figura que tá ali não é a Lady Gaga. É ela fazendo a personagem Madame do Caos. Isso aí, você precisa entender o conceito de espelho mágico. Espelho, espelho meu, existe mulher... O espelho tem um significado, né? Isso é... Tanta água quanto o espelho, tudo que reflete, Exato, né? a prata que tá ali no espelho e tal. Então, esse espelho, com essa moldura... Com São isso portais? O que são? tudo, é um portal, pô. É, né? O espelho mágico é um espelho que é construído com detalhes de prata, de ouro, ele tem sigilos escritos nele, ele tem Símbolos. desenhos igual aquele espelho ali, tem toda uma moldura desenhada. Então, assim, para quem conhece um pouco de magia cerimonial ou ocultismo, você vê que tem coisa ali. E quem conhece o corpo da obra da Lady Gaga sabe que tem muita coisa de, né, esotérica ali. Então, aquilo ali é um ritual que está sendo feito em frente a um espelho mágico. Né? É a minha interpretação, que eu acho que faz sentido. Então, no texto, ela começa a falar como se fosse: eu sou a Senhora do Caos, né? Eu ando de bengala e eu tenho um gesso na minha perna esquerda, uma bengala na mão direita, um gesso na perna esquerda. E aí ela fala assim: toma cuidado com o que você quer, porque pode ter um preço muito alto. Você está disposta a pagar esse preço? Pois é. Aí fala assim, depois a Lady Gaga, né, dialogando com ela mesma, em frente ao espelho, só que é ela e a Senhora do Caos, ela, assim, a interpretação artística é como se fosse ela tentando resolver o caos na vida dela. A interpretação ocultista é ela fazendo uma aliança com um ser espiritual, que é ela se olhando no espelho. Tem alguns rituais que os caras fazem no espelho, que o cara tem toda uma preparação com incensos e tal, orações específicas, num outro idioma específico e tal, palavras faladas perfeitamente num horário certo, num dia certo. O cara fica olhando pro espelho e da imagem dele no espelho, ele começa a ver contornos estranhos aparecendo, até que essa imagem se desloca e fica do lado dele. E aí
é como se de dentro dele saísse uma entidade e ele começa a dialogar com essa entidade pela primeira vez pelo espelho. Então faz parte de um ritual, né? Eu nunca fiz esse ritual, mas eu conheço gente que já fez e já conversamos sobre isso. Então, nessa imagem, por exemplo, ela fala, no final dessa disputa eu não sei, eu vou saber quem venceu, se sou eu ou a Senhora do Caos. E ela chega a usar a palavra caos. Não só a palavra mayhem, ela usa a palavra chaos. Também. E o que é interessante é que a revista Economist, essa aí, se você puder achar, Lênia, eu tenho aqui, mas aí vai demorar para procurar. A revista Economist lançou uma edição recente com Donald Trump na capa e o título que estava escrito é The Age of Chaos, a Era do Caos. Então, aí eu tô conectando uma coisa com a outra. Era do Caos e ela falando sobre mayhem e chaos. Beleza. Se a gente volta um pouquinho no tempo, quando o Donald Trump foi eleito, a arte e a magia, muitas vezes, elas caminham juntos, né? Um ritual é um teatro também, né? Então, tem momentos que é difícil você... Tem muito artista que é ocultista também, né? Você pensar num Alan Moore da vida, né? Que é explicitamente um mago cerimonial. E depois, não sei se você vai falar sobre isso, mas existe a magia do caos, né? Que Exatamente. Eu não sei se o Alan Moore é um cara... O Alan Moore acho que é mais magia cerimonial, tradicional. Mas o... Grant Morrison, ele trabalha com a magia do caos e colocava nas obras dele, né? Sim. Então, para quem não entende, lá, The Age of Chaos. Essa matéria, essa capa já tem quando? É recente, deve ser agora de abril. Desse ano, então. Desse ano. Então, assim, a revista The Economist tem vínculo com a família Rothschild e tal, então os caras dizem que a galera manja do Paranauê. São pessoas poderosas que... O que foi que vocês estão rindo aí? Não, é que o Kratos achou a imagem e aí eu falei pra ele, puxa, eu tava procurando e-commerce. De Economist, você tava no e-commerce. Eu não sei se a minha pronúncia é ruim ou se ele que tá de palhaçada. É o ouvido do cara que é ruim. Aí é um problema. Quebra, né? Trump e-commerce. Aí ele vendendo os bonequinhos dele, umas bíblias, né? Foi boa essa. The Economist, né? Então, eu já tô de olho nisso aí. O pessoal tá perguntando quem é Alan Moore. Alan Moore, pra mim, é o melhor roteirista de história em quadrinhos de todos os tempos, assim. Watchmen, né? Fez Watchmen, V de Vingança, pra vocês terem uma ideia. Jerusalém, o livrão. Jerusalém, que acabou de lançar. Comprei esses dias. E outras coisas aí, né? Outras. O Pântano, você falou, Monstro do Pântano, ele revolucionou. É muito bom, muito bom. Cara, aí tem Prometeia, cara, Prometeia você vai gostar, hein? É o quê? É quadrinho ou é texto? É um quadrinho, um calhamaço, assim, quadrinhos e tarô, puxa tudo ali. Mitologia egípcia, cara, você vai gostar pra caramba. Olha a pinta do garoto. O nosso amigo Alan Moore. Olha a pinta, parece o Rasputin. E ele fala que tem um pacto com o demônio Pazuzu, né? Ele fala isso? Fala. Que é que ele escreve inspirado por... O Pazuzu é o do filme Exorcista. Né? Não lembra, não? Nossa, você me conhece. Quer ouvir essa história? Eu tenho medo dessas paradas. Não, pode contar, eu tenho medo de assistir o filme. Qual que é a história? Então, vou tentar contar rápido, mas eu sei que a galera gosta. A história original do Exorcista é uma história original. É uma história real, perdão. A galera com um menino de família luterana americana que começou a ter problemas espirituais depois que a sua tia faleceu. Ele tinha uma tia que era muito amiga dele e a tia falece e ele usa um tabuleiro de Ouija pra tentar falar com a tia que morreu. Ouija, né? E lá eles falam Ouija boards, né? Ouija. Ele não fala Ouija, né? Quando falam aqui no meu no programa falaram aqui é Ouija, né? Eu falo no estilo que os americanos falam. Então, inclusive um amigo meu, que infelizmente tinha muitos problemas espirituais e acabou falecendo por causa disso, numa situação bem trágica. Ele tinha um tabuleiro de Ouija e ele chegou um dia, eu falei pra ele veio dos Estados Unidos com esse tabuleiro, eu falei pra ele... a imagem do tabuleiro pro pessoal que não sabe o que a gente Eu falei com ele, meu irmão, cuidado com essas paradas aí, hein? Ele falou, nossa, isso aqui é tranquilo. Tem gente que ou quer brincadeira ou que não pega nada, Eu tinha o tabuleiro com as letras, né, do abecedário e o zero até 9, sim ou não. E aí eu falei, deixa eu te mostrar uma parada. Eu peguei o tabuleiro, não sei se são todos, ou se era uma edição especial. Ele tinha uns desenhos, assim, abstratos no fundo das letras e números. Eu virei de cabeça pra baixo, eram vários demônios. O quê? Com chifre, Eu falei pra ele, cuidado com isso. Aí ele começou a falar que tava vendo uma mulher de vermelho na porta da casa dele, não sei o quê. Depois de um tempo ele acabou morrendo numa situação muito trágica, tá? Então, histórias reais, assim, dizem que quem brinca com fogo faz pipi na cama, né? Então, brincadeira tem que tomar do copo, cuidado. O Ouija, olha lá. Ouija.
Esse aí, eu não sei se esse dá pra ver, mas é mais ou menos isso. Sabe umas manchas ali Tem no umas fundo? manchas. Se você virar de ponta O cabeça... dele, esse aí eu não sei se vai aparecer, mas o dele tinha. Tá? Tinha essa... Ainda tem um goodbye, né? É. Pra despachar, né? Vai. Despachar, vai embora. Encerrou o serviço. Tô saindo aqui do campo de batalha. The Mystifying Oracle, né? Trademark. Então, cara, na história real do Exorcista, o garoto chama a tia, só que em vez de vir a tia, vem o Pazuzu, tá repreendido o nome de Jesus, né? Eu não gosto de falar esse nome, não. Ah, é isso? É isso. Igual eu tenho Sandman, mas eu não li. Tá lá em casa. Mas na série Sandman, Eu li o os cara quadrinhos. tenta chamar o deus da morte, sei lá, só que vem o do tempo, né? Do tempo não, é do tempo? Não, do sonho. Dos sonhos. É porque vem o irmão mais novo, porque eles são irmãos na série, né? Aí deu um erro aí no convite, veio o cara errado, né? Veio o cara errado. O Exorcista é isso. E aí, porque ele fica aprisionado, ao redor do mundo, muitas pessoas têm aquela doença do sono, né? Que não dormem. Cara, e tal. isso é muito interessante. Não, que ficam dormindo durante Sei, direto, tipo uma catalepsia. É. Isso é muito interessante porque na mitologia grega, o Sísifo, que é o personagem da mitologia grega, ele era um cara, ele era carioca, eu acho, que ele enrolava todo mundo, né? Ele fez tanta enrolação no planeta Terra que Zeus decidiu matar o Sísifo, né? E aí ele mandou o Hades pessoalmente buscar o Sísifo. Só que ele era tão somebody love que ele chegou pro Hades e falou: "Você veio me buscar para levar pro mundo dos mortos?" Aí ele falou: "Sim." Aí ele falou: "Mas pela regra não é você que tem que buscar, quem busca é Apolo, né?" Aí o Hades falou: "Pô, é mesmo." Na hora que ele falou: "Pô, é mesmo", ele prendeu o Hades. Tipo num círculo mágico desse. Aí ninguém morria mais no planeta Terra, porque o Deus da Morte estava preso. Então parece com essa ideia que o Neil Gaiman botou lá. Ele queria queria da salvar morte. o filho dele. É filho ou filha, sei lá. Filho, né? Filho. Mas aí deu zebra, né? Pois e ele é. ficou num círculo mágico. A gente precisa falar isso. Foi ótimo. Porque... Vê se você acha uma imagem. Coloca Sandman, Círculo Mágico. Deve aparecer do filme ou do Acho que é quadrinho. um círculo de sal que fizeram, não sei, uma coisa mais simples, né? Aí o cara desfaz e ele consegue sair depois, Exato. né? Então, na magia cerimonial, em alguns casos, né? Conforme eu estudei... Daniel, onde você estudou isso? Tem fonte que eu vou falar, tem fonte que eu nunca vou falar. Eu estudei um pouco também, né? Pra ver aquele ritual de Abraham e Lin e Sim. tal. E todos falam sobre esses... Os círculos mágicos. Círculos tal, mágicos, Então, os sigilos e tal. Por que é o círculo mágico? Sabe quando você vai... Imagina que você pega um Rottweiler, já que a gente falou de Rottweiler, você pega um Rottweiler já crescido para você cuidar dele. Ah lá, o círculo tem os sigilos também, né? Tem um círculo, tem os sigilos. E não dá pra ver direito, porque é toda a capa do Sandman aí. E ele tá debaixo disso. Entendi. Interessante. Você vê que o Neil Gaiman manja muito do Paranauê, né? Isso manja demais. Então, cara, você pega um Rottweiler desse, o bicho pode te estranhar, né? Pois é. Então, o cara vai tentar fazer alguma aliança com algum espírito ou... O que você coloca? Coloca uma coleira. Pra não atacar ninguém. Então ele tem até uma distância ele vai. Você tem que o círculo mágico é isso, né? acostumando ele contigo. Chega um momento que ele se acostuma, você não precisa mais do círculo. Se ele gostou de você, se ele foi com a tua cara, né? Então o círculo mágico é usado tanto pra você garantir que o espírito não vai te devorar, te dilacerar. Sim. E você também garantir que se você tá explorando ele, usando ele também não vai se vingar, né? O William Schnobelin, que é um desses livros que eu vou citar, por exemplo, Lúcifer Destronado, né? Sangue nos Umbrais, ele vai tratar dessas questões, né? Que ele foi mago cerimonial. Então a questão interessante é que pode parecer que a gente fugiu do tema, mas é fundamental a gente falar de círculo mágico, porque a música Abracadabra fala de desenhar um círculo no céu para os anjos. Tá? Então, o William Schnobelin conta uma história que ele e um amigo estavam invocando uma entidade meio perigosa para explorar essa entidade. Como se fosse escravizar, né? Mandar o espírito trabalhar para ele. Então, eram 2 pessoas mais a entidade. Então, 3 círculos mágicos. O círculo do cara que estava fazendo a invocação, o círculo do escriba, porque tinha um cara escrevendo tudo que estava acontecendo, relatando, e o círculo para a entidade que apareceu. E aí a entidade apareceu e tal, e cada um no seu círculo. Só que aí, cara, a entidade tá virada, doida pra matar os caras, né? E a entidade fez tocar um barulho de telefone. Isso é anos 70, Estados Unidos, segundo ele diz, né? Não tô dizendo que é verdade, mas o cara trata no livro. E não tinha nenhum telefone na sala, no lugar onde ele estava fazendo o ritual. E o escriba, ele fez assim para atender.
Que ele achou que tinha um telefone. Ele ouviu Sei. atrás dele. Quando ele fez assim, o braço dele saiu do círculo mágico. Ah, O William Shinobi diz que a entidade e esse escriba, puf, sumiram. E o cara desapareceu. A esposa veio falar, e aí, cadê meu marido? Ele falou, infelizmente, aconteceu um certo problema aí. cara. Eu acho que seu marido não vai voltar pra casa mais não. Então o cara foi de corpo e alma, Deus sabe lá pra Pois onde, é. né? Então, assim, a gente pulou um pouquinho, falou do Círculo Mágico, falamos do Pazuzu, né? É. Na história real, eu não sei se tem a ver com o Pazuzu, do Exorcista, mas no filme tem. Aí eu vou contar uma outra história rapidão. Eu tinha um professor lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eu sabia que ele era maçom, que ele andava com um cordãozão da maçonaria, né? Eu nunca dei um aperto de mão maçônico nele pra saber. E ele dava aula de jornalismo, reportagem jornalística, o negócio assim era disciplina. Então ele estava dando aula sobre jornalismo cultural. E ele estava explicando pra gente, nós alunos de jornalismo na Federal do Rio de Janeiro, como é que você faz um jornalismo cultural, por exemplo, de exposição de arte, um jornalismo cultural de cinema. E aí ele se empolgou, ele deu uma série de aulas sobre os vários gêneros do cinema. O gênero ficção científica, western, drama, aí ele entrou em filme de terror. E aí ele ficou uma aula inteira só falando dos grandes filmes de terror, a qualidade, pra ver se a galera pegava a sensibilidade para poder fazer uma crítica cinematográfica de alto nível. E ele entrou no Exorcista. E ele falou, cara, esse é um filme que liberou um nome que não podia ter sido liberado, que é um nome muito perigoso. Mandou o nome do Pazuzu lá, né? Repreendi o nome de Jesus. E aí eu falei, eu sempre sentei na frente, né? Eu falei, mas por quê, professor? Aí ele foi explicando, falou, cara, isso é uma entidade muito perigosa, tem que tomar muito cuidado e tal. No que ela atua, qual que é o... E ele não entrou no mérito, mas ele disse que é um ser poderoso e perigoso, Tá. né? E aí ele falou, pô, botaram esse nome no filme, os caras começaram a invocar a parada. Aí um monte de gente se deu mal por causa disso, que o espírito chegou arregaçando os caras, né? A gente ficou maluca, perdeu tudo, ficou doente e tal. Então, assim, só pra pontuar que o negócio não é brincadeira não, a parada é séria, né? Voltando pra história, se você puder botar, Lene, aquela imagem do espelho de novo, o espelho mágico, ele é usado nesses contextos ritualísticos. Você pode invocar as entidades a partir do espelho, né? Então, parece que, por um lado, se você olha uma interpretação artística, conceitual, Lady Gaga está tentando enfrentar os seus demônios interiores. Ela está tentando expurgar os seus medos e traumas. Ótimo. Perfeito. Acho maravilhoso. Mas aqui, quem manja um pouquinho vê que é um cenário ritualístico, que ela está invocando uma entidade. Ela está invocando quem? A Madame do Caos, a Madame Mayhem. E aí começa o diálogo. E ela com a mão aqui. As duas repetindo. Acho que você tem aí, né, Helene, a imagem das duas, uma de cada lado, né? Uma de vermelho e uma de branco. A de branco é a Lady Gaga, obviamente, e a de vermelho é a Madame do Caos. E ela explica nesse texto, né? A Madame do Caos com a sua bengala na mão direita e o seu gesso na perna esquerda. A Lady Gaga vai aparecer com essa tipologia logo depois. Dá pra ver que ela tá com a mão no peito, né? É igual a gente, né? Cantar o hino, né? Jurar a bandeira, né? Eu juro, né? Eu prometo e tal. Tá fazendo um ritual solene ali. Coloca a próxima imagem, Lene. Vai botando aí que eu nem lembro o que eu te passei. Tem umas numa prisão, numa cela. Aí já é a música Abracadabra. Tá. Da cela já é a música Abracadabra. Então, eu vou abrir o meu referencial, que eu nem lembro o que eu mandei, que eu tenho... Aí você vai pedindo pra ele. Eu vou pedindo específico aqui. Então, primeiro mostra o espelho, e aí depois vira ela uma de frente com a outra. O que significa? É ela olhando pro espelho e conversando com a entidade. Dentro dessa interpretação esotérica, tá? Pode ser ela conversando com os seus desafios interiores. E aí começa a aparecer no telão também algumas palavras que parecem que estão escritas ou com o dedo ou com uma pena com sangue. Aparecem algumas palavras assim, escrito bem estilizado. Eu mandei, tem a palavra haunting, né? Que é como se fosse algo de fantasma, né? E mayhem, que é o caos, né? Então parece que ela tá fazendo um juramento e assinando um contrato. Parece que é um pacto, né? Um negócio meio sangue, estranho. talvez, Um pacto de sangue, parece, lá, né? Isso vai aparecendo gigante no telão, tá? E entre as duas também aparece